Olá! O estudo dessa aula tem por objeto o título 5º do Código Penal, que é o estudo das penas. Vamos ver inicialmente o conceito e as teorias da pena, depois entraremos no estudo das espécies e as principais características de cada uma das espécies, tudo bem? Vamos começar então. Estudaremos em primeiro lugar as teorias da pena. A teoria absoluta, para a qual pena é retribuição, a teoria relativa, ligada ao conceito utilitário de pena, que adquire uma função instrumental de prevenção. E por fim, por último, a teoria eclética ou unitária, que é predominante nos dias de hoje e que entende a pena como retribuição, mas também relacionada aos objetivos de prevenção geral e especial. Se pretendermos analisar as teorias justificadoras da pena, necessariamente partiremos da retribuição, a primeira, que desde o século XVII orienta o sistema punitivo, com a ideia de pagar o mal do crime com o mal da pena. A pena, nesse caso, tem a função de restabelecer a ordem violada pelo crime, compensando o mal causado pelo mesmo. Somente com as ideias iluministas passou-se a desejar que as penas obedecessem a certa proporcionalidade com o crime praticado. Assim, Beccaria, em sua famosa obra que vocês devem já ter ouvido falar, dos delitos e das penas, já atacava os excessos, as crueldades com que as punições eram aplicadas, o que motivou uma nova postura frente à punição dos violadores da ordem. Beccaria entendia que a pena, para ser justa, deveria orientar-se por um fim maior, deveria ser justificada pelo seu fim preventivo. Essa concepção utilitarista da pena desenvolveu-se a ponto de ser a base da teoria que compreende a pena por seu fim preventivo. A pena para essa teoria adquire função instrumental, pois tem por meta exercer influência junto ao corpo social para evitar a prática de delitos. Utiliza-se, então, dos efeitos de intimidação, da inibição à realização de delitos. Vejam que ela orienta-se para o futuro e tem por meta toda a sociedade. Por último, uma terceira teoria desenvolveu-se, conjugando os critérios de retribuição com o de prevenção, geral e especial. Essa teoria defende que a pena justa é aquela que é pautada na culpabilidade do agente, como seu fundamento e limite, e tem dupla função. A primeira função é relacionada diretamente com o agente criminoso, qual seja, de retribuir o injusto praticado, reafirmando o ordenamento penal. A segunda função divide-se em prevenção geral, aquela que incide sobre o grupo social, e a prevenção especial, incidindo sobre o agente, sobre aquele que praticou o delito. Para essa teoria, a pena é retribuição e também prevenção. Bem, a prevenção geral lastreia-se na exemplaridade que se alcança quando a pena exerce o efeito de fortalecer a confiança do grupo social no ordenamento normativo. A prevenção especial visa produzir efeito sobre o criminoso para que ele não volte a delinquir e, portanto, orienta-se de acordo com a sua periculosidade. Nós temos duas modalidades de sanção penal previstas no Código Penal, que são a pena e a medida de segurança. A pena é a sanção imposta ao delinquente que tem capacidade, no momento da realização do delito, ao tempo da ação ou omissão, diz o Código Penal, capacidade de entender o caráter ilícito do fato realizado, ou tem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Disse que o agente, nesse caso, é imputável, enquanto a medida de segurança é aplicada ao agente inimputável, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
no momento da prática do delito. Vejam que aos semi-imputáveis, a pena pode ser imposta reduzida de 1 a 2 terços, como pode a mesma ser substituída pela medida de segurança. É o que está no artigo 98 do Código Penal. Nessa aula aqui, nós faremos o estudo da pena e, no momento oportuno, estudaremos a medida de segurança. No entanto, vamos aproveitar o momento para estabelecer as principais diferenças entre essas duas modalidades de sanção. Vejam, a pena tem caráter essencialmente retributivo, enquanto a medida de segurança tem essencialmente caráter preventivo. Ela visa afastar da sociedade o agente perigoso. A pena se pauta por um juízo de culpabilidade, enquanto na medida de segurança impera um juízo de periculosidade. A pena tem um quantum determinado, enquanto a medida de segurança tem um quantum indeterminado. As penas são aplicadas aos imputáveis e aos semi-imputáveis, enquanto a medida de segurança ela é destinada, tem a sua aplicação aos inimputáveis e também aos semi-imputáveis. Tudo bem até aqui? Voltando às penas, vamos agora ver seus princípios e características. A pena tem caráter intimidativo a qualquer pessoa. A sua fixação em abstrato na lei penal intimida toda e qualquer pessoa, que não vai querer, então, praticar um crime. Essa é a sua característica de prevenção geral. A pena também tem como característica a prevenção especial ou específica, que incide sobre aquele determinado indivíduo que pratica o fato criminoso, levando em consideração suas características principais, enfim, a análise do indivíduo. O caráter ressocializante da pena visa proporcionar a readaptação da pessoa ao seu meio social. Os princípios que regem as penas são, em primeiro lugar, o princípio da legalidade. Somente a lei de caráter penal tem o condão de estabelecer pena ao executor de uma infração penal. Princípio da humanização. A fixação de uma pena, o cumprimento da pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Não pode violar o respeito e a dignidade da pessoa humana. A Constituição veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a pena perpétua, a de trabalhos forçados, a de banimento, as penas cruéis, desumanas e degradantes. Continuando, o princípio da pessoalidade. A pena não pode extrapolar a pessoa daquele que praticou o crime. Princípio da individualização da pena. Vejam, a pena deve ser individualizada de acordo com as peculiaridades do caso e características pessoais do agente. Princípio da proporcionalidade. Há determinados bens jurídicos mais importantes que outros. Essa escala de importância podemos extrair do artigo 5º da Constituição Federal, do caput, por exemplo, a inviolabilidade do direito à vida. Vejam, a vida, ela adquire valor primordial frente a outros valores, de modo que a pena deve observar essa proporcionalidade, tanto no momento de ser estabelecida, prevista pelo legislador, quanto no momento de ser aplicada pelo juiz. É desproporcional, por exemplo, o crime de furto ter uma pena maior que o crime de homicídio, como também é desproporcional o juiz sancionar com a mesma pena a conduta de quem praticou o tráfico de uma grande quantidade de entorpecentes, drogas sintéticas, enfim, envolvendo todo um aparato de produção, transporte. Imaginem esse agente ter a mesma pena daquele que vendeu uma pequena porção de maconha. Vejam que a lei oferece sempre um limite mínimo e máximo de pena para que ela seja corretamente dosada, distribuída de acordo com as características peculiares do crime praticado. Há também a proibição de dupla punição,
Quem pratica uma infração penal deve sofrer uma única punição pelo mesmo fato. Temos também a jurisdicionalidade. O que vem a ser isso? O Estado detém o monopólio da persecução penal. É proibido o exercício da justiça pelas próprias mãos, tanto que o artigo 345 do Código tipifica o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Em relação às espécies de pena, elas são de 3 espécies: privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. Diz o artigo 53 que as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. É a previsão abstrata feita no preceito secundário do tipo. Por uma questão metodológica, nós optamos por tratar das espécies de pena seguindo a ordem de disposição do Código Penal. Outras questões que estão relacionadas com a execução da pena propriamente dita, nós pretendemos abordar quando do estudo da execução penal, ok? Vamos elencar as diferenças entre a pena de reclusão e de detenção. Quanto ao regime de cumprimento da pena, em regra, a pena de detenção só pode ser cumprida no regime aberto ou semiaberto. A de reclusão pode ser cumprida tanto no regime fechado, semiaberto ou aberto. Em relação à forma de execução da pena no concurso material, vejam, no caso de concurso material, a pena de reclusão deve ser executada inicialmente. Quanto aos efeitos da condenação, nos crimes dolosos cometidos contra filho, tutelado ou curatelado, constitui efeito da condenação a incapacidade, se a pena imposta for de reclusão. Vejam o teor do artigo 92, inciso 2º do Código Penal. Tratamento em relação à medida de segurança. Se for imposta medida de segurança a crime apenado com detenção, o juiz, ao invés de impor a internação, poderá impor tratamento ambulatorial, segundo o artigo 97 do Código Penal. Em relação à fiança, vejam, o delegado de polícia pode fixar fiança nos crimes apenados com detenção ou prisão simples, segundo o teor do artigo 322 do Código de Processo Penal. Já nos crimes apenados com reclusão, só a autoridade judiciária poderá arbitrar fiança. Em relação aos pressupostos da prisão preventiva, via de regra, não cabe preventiva de crime apenados com detenção, segundo o artigo 313, inciso 2º do Código de Processo Penal. Em relação à execução, deve ser levada a efeito de forma progressiva, de acordo com o mérito do condenado. O mérito do condenado é relacionado com a sua conduta carcerária, não com a gravidade do delito praticado. O que se tem em vista é analisar se o condenado está em condições de permanecer em um regime mais brando. A intenção é permitir que o condenado gradualmente vá se reintegrando à sociedade. Dessa forma, ele começa em um regime mais rigoroso, de acordo com a quantidade de pena aplicada e outros requisitos que nós vamos estudar, e conforme se mostre adaptado ao regime, lhe é permitido ir para um regime menos severo. Novamente, ele deve se adaptar a esse regime para poder progredir para o outro. Não se admite que o condenado que inicia a pena em regime fechado salte para o regime aberto sem passar pelo regime intermediário, regime semiaberto. Não se admite a chamada execução por saltos. É necessário observar os critérios da progressão, principalmente a gradação estabelecida na lei. Segundo recente alteração da lei, introduziu-se o parágrafo 4º no artigo 33 do Código Penal, com a seguinte disposição: o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. De acordo com a Lei de Execução Penal,
A progressão de regimes é determinada pelo juiz quando o condenado tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e tiver bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Vocês vão ver oportunamente os principais pontos da Lei de Execução Penal. Esta lei sofreu algumas importantes alterações pela Lei 10.792 de 2003. Uma das alterações foi justamente os requisitos da progressão de regime, pois anteriormente havia a necessidade de parecer da Comissão Técnica de Classificação e exame criminológico para a progressão, o que foi abolido por esta nova lei. Simplificou-se os requisitos para a progressão, bastando hoje o requisito objetivo, que se refere ao prazo de ao menos 1/6 da pena cumpridos em cada regime, e o bom comportamento carcerário como requisito subjetivo, que deve ser verificado pelo diretor do estabelecimento penal. Subsiste, no entanto, a necessidade de exame criminológico no início de cumprimento da pena para a individualização da execução. A reinserção social deve ser efetivada de maneira gradual. Inicia a pena em regime mais rigoroso e preenchidos os requisitos de natureza subjetiva e objetiva, o condenado será transferido para regime menos rigoroso. Para o regime fechado, a execução da pena privativa de liberdade será efetuada em estabelecimento penal de segurança máxima ou média, diz o Código. Quanto ao cabimento do regime fechado, prestem atenção. É cabível o regime fechado àquele condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos ou ao reincidente condenado a penas menores. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento no período noturno. É possível trabalho externo, desde que em serviços ou obras públicas. Em relação aos crimes hediondos, segundo a Lei 8.072 de 1990, é obrigatório o cumprimento integral da pena em regime fechado, pois a lei veda a progressão do regime. Observem que essa vedação à progressão de regime nos crimes hediondos sempre foi questionada, pois entendia-se que feria o princípio da individualização das penas. Em reiteradas decisões, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu qualquer inconstitucionalidade em relação à proibição da progressão, entendendo ainda que poderia o condenado por crime hediondo receber o benefício do livramento condicional, como previsto na Lei de Crimes Hediondos, exigindo somente um prazo maior para a concessão do livramento condicional. Atualmente, nós podemos ter novidade em relação a esse entendimento do Supremo, pois a tese da inconstitucionalidade, com a alteração na composição dos membros do Supremo Tribunal Federal, pode passar a predominar. Se essa vedação à progressão for considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, os crimes hediondos perderão muito de seu tratamento rigoroso e a pena passará a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como é a previsão do Código Penal para os demais crimes. Em relação à Lei 9.455 de 1997, que é a lei que disciplina a tortura, delito equiparado por força constitucional aos crimes hediondos, há a expressa previsão, em seu artigo 1º, parágrafo 7º, de que o condenado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Assim, percebemos que, diferente do que ocorre com a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Tortura consagra o direito à progressão de regimes. Nesse sentido, levantou-se a questão de que, por ser equiparado aos crimes hediondos, para que tivesse coerência de tratamento, essa lei, por ser posterior, deveria prevalecer sobre a Lei de Crimes Hediondos, passando-se então a admitir a progressão de regimes também aos crimes hediondos. Também esse entendimento foi afastado por decisões dos tribunais,
de modo que hoje é pacífico que os crimes elencados na Lei de Crimes Hediondos não admitem a progressão de regime, enquanto o crime de tortura admite. Desse modo, o tema foi até motivo de súmula do Supremo Tribunal Federal. É a súmula 698 que diz: não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão de regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. Tudo bem? Há ainda uma terceira situação em que há progressão de regime para aquele condenado por crime hediondo e que gera dúvida, pois não fica claro para alguns instrumentadores do direito por que aquele determinado caso admite a progressão e outros não. Até entre condenados a essa polêmica e aqueles que trabalham mais próximos de condenados em execução penal vão se lembrar de ouvir casos onde determinada pessoa é condenada em crime hediondo e tem progressão de regime e é questionado, os advogados são até questionados pelos detentos. Por que outro condenado também em crime hediondo e às vezes até mesmo com uma pena inferior não tem direito à progressão? Vejam, isso normalmente ocorre quando o juiz de primeira instância não fixa na sentença o regime integralmente fechado, mas sim o regime inicialmente fechado, por entender que é inconstitucional a regra da Lei de Crimes Hediondos. E então, ou o Ministério Público não recorre, ou recorre e o tribunal mantém a sentença e transita em julgado assim. Vejam essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que trata exatamente dessa questão. É o habeas corpus de número 30.734. Vejam o teor. Não cabe ao juízo das execuções penais, no que foi acompanhado pelo Tribunal ACO, em sede de agravo em execução, indeferir o benefício de progressão de regime ao paciente com fundamento tão somente na natureza hedionda dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Já que a decisão condenatória transitada em julgado permitiu a progressão de regime. O regime fixado na sentença transitada em julgado torna-se direito do réu, não podendo ser modificado em consequência do princípio do ne reformatio impejus, ordem concedida para anular o acordo impugnado e determinar que o pedido de progressão de regime seja analisado sem que se leve em consideração o caráter hediondo do delito. Vamos falar agora do regime semiaberto. O condenado poderá iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto ou ainda poderá ingressar no regime semiaberto por meio da progressão de regime. Do regime fechado, progride ao regime semiaberto. Em relação ao cabimento do regime semiaberto, é cabível cumprir a pena desde o início em regime semiaberto o condenado que não for reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos. Iniciando a pena em regime semiaberto, no início do cumprimento também será o condenado submetido a exame criminológico para individualizar a execução, segundo o artigo 35 caput do Código Penal. O condenado fica sujeito a trabalho comum realizado em colônia agrícola ou industrial durante o período diurno, bem como é possível o trabalho externo e a frequência a curso profissionalizante, ensino médio ou superior. Ocorre uma situação interessante quando determinada pessoa é condenada para cumprimento de pena em regime inicial semiaberto e a falta de vaga nesse regime. No estado de São Paulo, há juízes que concedem o regime de prisão domiciliar para que o condenado aguarde em liberdade até o surgimento de vaga no regime semiaberto. Assim que houver uma vaga no regime semiaberto, ele é recolhido então ao regime fixado na sentença. Ele perde o direito de continuar em regime aberto. Vejam que não é caso de regressão de regime, nem de progressão. O condenado previa o semiaberto, era esse o regime adequado para o cumprimento da pena. O que acontece é que o condenado não pode ser prejudicado pela desídia do Estado,
se não há local apropriado para o cumprimento da pena fixada. Ele deve aguardar no regime mais benéfico, pois seria constrangimento ilegal que ele aguardasse no regime fechado. Embora a maior parte da jurisprudência parece se orientar no sentido de que, em caso de falta de vaga, o condenado deve aguardar então no regime fechado. Vejam que essa possibilidade do condenado que recebeu o regime semiaberto aguardar em regime aberto, os advogados usam do habeas corpus ou então pedem ao próprio juízo da execução criminal essa possibilidade que ele fique então em regime aberto enquanto não surja a vaga, ok? Vamos analisar o regime aberto, que é cabível para condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos. Nesse caso, é possível que o condenado inicie o cumprimento da pena no regime aberto. Também poderá ingressar no regime aberto por meio de progressão de regime. Do semiaberto, progride ao regime aberto. O condenado permanece, nesse caso, durante a noite e em dias de folga, recolhido em casa de albergue ou estabelecimento similar. Na prática, não havendo estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, a maior parte das decisões impõe prisão albergue domiciliar, aquela prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que originalmente era prevista a condenados maiores de 70 anos, condenados com doença grave, condenados com um filho menor ou deficiente e condenada gestante. Há outras soluções, como liberdade vigiada, cela especial. Prevê o artigo 37 do Código Penal o regime especial para mulheres, que devem cumprir a pena em estabelecimento próprio, respeitados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. Outras questões relevantes dentro da execução penal, nós vamos ver então numa aula própria de execução penal, ok? Eu ainda quero comentar com vocês a disposição do artigo 41 do Código Penal. Lembram-se que nós apontamos as principais distinções entre pena e medida de segurança? Pois bem, em outra aula vocês vão estudar as principais características das medidas de segurança. No momento, eu quero comentar a disposição do artigo 41 do Código, que trata da superveniência de doença mental que acomete o condenado durante a execução da pena. Percebam a distinção com a situação passível de medida de segurança, onde o condenado apresenta doença mental ou outro distúrbio no momento do cometimento do ilícito. No caso do artigo 41, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade se durante a execução sobreveio doença mental. Essa internação se efetivará pelo prazo da condenação imposta, ou seja, não será por tempo indeterminado como medida de segurança. Será feito o exame pericial com o intuito de ver se cessou a doença mental, de modo a poder voltar então o condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento penal adequado. Se constatar superveniência de doença mental durante o processo em grau recursal, por exemplo, continua o processo. Se o tribunal condenar, aí o juiz da execução será o competente para fazer a substituição. Continuando, passa a lei no artigo seguinte a falar da detração penal, ou seja, do cômputo na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou de internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou manicômio do condenado. Esse instituto da detração causa o abatimento na pena que resta a ser cumprida ou ainda da medida de segurança imposta ao detento do tempo que estiver preso por prisão provisória. No caso da medida de segurança, o abatimento deverá recair sobre o tempo mínimo fixado para a internação ou tratamento ambulatorial. Não se preocupou a nossa lei em precisar se o abatimento do período de prisão cautelar do montante da condenação definitiva deve ocorrer somente em relação ao mesmo processo, aquele ao qual o condenado ficou então em prisão cautelar, ou melhor, ao mesmo fato delituoso,
ou se é admitida a detração do tempo que um condenado ficou em prisão cautelar por um fato da condenação definitiva por outro processo. A jurisprudência encarregou-se de responder às questões relativas à detração. É pacífico que a detração pode ocorrer sobre fatos diversos. O tempo que o condenado ficou preso provisoriamente por um crime e que, imaginem, tenha sido absolvido, pode computar o tempo em que ficou preso por um outro crime, desde que seja um crime anteriormente praticado, aquele a qual ele foi absolvido. Imagine que determinado indivíduo é preso preventivamente pela prática de determinado delito e fica 1 ano preso, até que venha a ser absolvido. Não se pode admitir que ele fique com um saldo positivo de 1 ano de prisão para a prática de um delito posterior, vocês entenderam? Por isso que só será possível que esse 1 ano de prisão seja aproveitado para abater uma eventual condenação de um crime anteriormente praticado, anterior à ocorrência do delito pelo qual ele ficou preso preventivamente. Está claro? Outra questão que se coloca é referente à possibilidade de detração em relação às penas restritivas de direito. Embora o artigo 42 do Código Penal tenha feito referência somente à pena privativa de liberdade, porém, se a lei admite a detração para uma espécie de pena mais gravosa, por analogia em bonum partem, ela deve também alcançar as restritivas de direito e também a pena de multa. A competência para aplicar a detração é do juízo das execuções e não do juiz de primeiro grau. Vejam essa decisão publicada na Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tacrim de São Paulo, revista número 4, na página 88. A detração prevista no artigo 42 do Código Penal, assim como a remissão disciplinada nos artigos 126 a 129 da LEP, são incidentes da fase de execução da pena ao alcance de recurso, segundo o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é expresso o artigo 111 da LEP. Destarte, o juiz da condenação não tem competência para, desde logo, na mesma sentença condenatória, declarar a extinção da punibilidade do réu condenado, invocando o preceito da detração. Vamos passar agora para o estudo das penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito têm como características gerais a autonomia e a substitutividade. Substituem as penas privativas de liberdade. Temos 2 tipos de penas restritivas de direito: as genéricas e as específicas. As genéricas não estão vinculadas a qualquer tipo de crime. São as prestações pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade e a limitação de fim de semana. Já as específicas são aquelas penas restritivas de direito aplicáveis a determinados crimes que reúnem características peculiares. São as interdições temporárias de direito. Admite-se a aplicação de pena restritiva de direito a crime hediondo? Pergunta-se. Há 2 posicionamentos. Bastaria para a aplicação que se preenchessem os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Preenchidos esses requisitos, pouco importa se é crime hediondo ou não. Outro posicionamento entende que não são aplicáveis porque é incompatível com o sistema rigoroso imposto aos crimes hediondos. Os requisitos das penas restritivas de direito, previstas no artigo 44, de acordo com a alteração promovida pela Lei 9.714 de 1998, são os seguintes. Primeiro requisito: aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos em crime doloso. Vejam que esse dispositivo revogou em parte o teor do artigo 54 do Código Penal. Façam a leitura do artigo. Outro requisito: cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Se o réu não for reincidente específico em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
Se o condenado for reincidente em crime doloso, sendo socialmente recomendável, admite-se a pena restritiva de direito, desde que não seja reincidente específico, conforme já falamos. A qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Regras para a substituição. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição será feita por multa ou por pena restritiva de direito. Como fica o artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal? O artigo 60, parágrafo 2º não foi revogado, mas sua aplicação fica restrita a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, com pena não superior a 6 meses. Se a condenação for superior a 1 ano, a substituição será feita por uma pena restritiva de direito e multa, ou por 2 penas restritivas de direito. Ocorrendo o descumprimento injustificado da medida, haverá conversão com uma peculiaridade, que será o desconto dos dias cumpridos. Vamos ver o texto do parágrafo 4º do artigo 44. A pena restritiva de direito converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. É necessário observar que a conversão pressupõe o descumprimento injustificado. Dessa forma, deve ser dada oportunidade ao réu para justificar o descumprimento. Nesse sentido, eu selecionei uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o habeas corpus de número 31.682, do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ao teor do texto. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade substituída sem a oitiva do condenado infringe o seu direito de defesa e de contraditório. A revelia da executada equivale ao descumprimento da pena restritiva de direitos, no que concerne à necessidade de prévia intimação da defesa para justificação. Estatui o parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Necessária, portanto, a audiência prévia da defesa, oportunizando-lhe a justificação, ordem concedida para anular a conversão, devendo o pedido do parquê ser apreciado novamente após a audiência prévia de justificação da defesa. Agora vamos ver as penas restritivas de direito em espécie, começando pela prestação pecuniária. A prestação pecuniária, segundo o parágrafo 1º do artigo 45, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de valor fixado pelo juiz, de 1 salário mínimo a 360 salários mínimos. Notem que esse valor, pago a título de prestação pecuniária, será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação de danos, se forem os mesmos os beneficiários. Pode ainda o beneficiário aceitar o pagamento em prestação de outra natureza que não em dinheiro. Segunda modalidade é a perda de bens e valores do condenado para a fazenda pública, de valor equivalente ao montante do prejuízo auferido pela vítima ou do provento obtido pela prática do crime. Entre esses dois, determina a lei que seja escolhida a que for de maior valor. Depois, temos a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviços à comunidade consiste na realização por parte do condenado que tiver sido condenado a pena superior a 6 meses, de tarefas gratuitas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. É importante precisar que as tarefas devem ser cumpridas, segundo a lei, em 1 hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado.
Segundo o parágrafo 4º do artigo 46, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada na sentença. Vejam bem, há um artigo no Código que diz que a pena restritiva de direito terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, com exceção do parágrafo 4º do artigo 46, que é essa hipótese que acabamos de ver, que permite que o condenado a pena superior a 1 ano, que tiver a pena substituída por prestação de serviço à comunidade, a cumpra em menor tempo. Se o juiz entender que deve diminuir o tempo, observe que não é um direito subjetivo do condenado ter a pena diminuída, é um poder discricionário do juiz, mas nunca o tempo de efetivo cumprimento poderá ser inferior à metade da pena fixada. Outra modalidade de pena restritiva de direitos é a interdição temporária de direitos. Segundo o artigo 47 do Código Penal, as interdições são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandado eletivo. Em relação à proibição de mandado eletivo, a doutrina dominante entende que essa proibição é inconstitucional. Somente a Constituição seria hábil a proibir o exercício de mandato eletivo. A proibição para os demais casos é temporária e deve perdurar durante o lapso temporal da pena substituída. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. Essa modalidade de interdição é específica e está vinculada a determinadas infrações penais. Essas duas modalidades aplicam-se aos crimes cometidos no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, que se aplica aos crimes culposos de trânsito, segundo o Código Penal. Ocorre que a própria lei de trânsito disciplina a respeito da suspensão, e é a lei de trânsito que deve orientar a aplicação da medida. Em primeiro lugar, pelo artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão é pena principal e não pena substitutiva. Pelo Código Penal, primeiro fixa-se a pena privativa de liberdade, depois, se cabível, faz-se a substituição por uma pena restritiva de direito. Segundo o artigo 57 do Código Penal, a pena de interdição prevista no inciso 3º do artigo 47 aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Prevalece o entendimento de que o artigo 57 do Código Penal foi tacitamente revogado pelo Código de Trânsito Brasileiro, ok? Porém, subsiste o artigo 47, inciso 3º, para infrações penais que não sejam culposas de trânsito e respeitados, então, os requisitos do artigo 44, que prevê a substituição. A proibição de frequentar determinados lugares deve durar o mesmo quantum da pena privativa de liberdade substituída. Os lugares proibidos devem ser relacionados com a prática da infração. Por fim, vamos falar da terceira modalidade de pena, que é a multa. A multa consiste no pagamento de dinheiro à fazenda pública. Pode ser aplicada de 3 formas: cumulativamente, como pena privativa de liberdade. Como exemplo, temos a pena do crime de furto, que é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Alternativamente, que é o caso do dano simples, em que a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tanto uma quanto a outra estão previstas em cada tipo legal do crime. Ou ainda pode a multa ser substitutiva, que é a prevista no parágrafo 2º do artigo 44, que nós acabamos de ver. O cálculo da pena ocorre em 2 fases.
Na primeira fase, será fixada a quantidade de dias multa, que será, segundo a lei, de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multas. Na segunda fase, será fixado o valor do dia multa, que não poderá ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes o valor do salário mínimo. Na primeira fase de fixação da quantidade de dias multas, calcula-se o quanto de dias multas, verificando o sistema que o Código estabelece para o cálculo da pena, disposto no artigo 68. Primeiro, verifica-se as circunstâncias judiciais. Segundo, as agravantes e atenuantes. E, por fim, as causas de aumento e de diminuição de pena. Na primeira fase, quando se estabelece o quantum de dias multas, leva-se em conta a maior ou menor reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, para estabelecer o valor, leva-se em conta a situação econômica do réu. A multa deve ser paga em até 10 dias após o trânsito em julgado da sentença. Pode o pagamento ser efetuado em parcelas, se o condenado requerer e o juiz assim autorizar. O juiz vai analisar as circunstâncias do caso para deferir ou não, se o condenado estiver desempregado, por exemplo, ou se for assalariado e o salário for baixo e a multa for alta para aquele salário. Enfim, orientando-se pelas regras que autorizam o desconto em folha de pagamento, mas que estabelece que o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Deem uma olhada no artigo 50 e seus parágrafos. Um detalhe importante: não há mais a conversão de pena de multa em privativa de liberdade. O não pagamento da multa acarreta sua conversão em dívida de valor, regulando-se pelas regras da execução fiscal, inclusive no que se refere à prescrição. Porém, mesmo como dívida de valor, a legitimidade para ingressar com a execução é do Ministério Público e o juízo competente é o das execuções criminais. Se não paga, o procedimento passa a ser o da execução fiscal. Porém, a multa não perde o seu caráter penal. Foi uma pena imposta porque o Estado reconheceu que a pessoa praticou um crime e que sua conduta foi reprovável. Sem ter perdido o caráter penal, continua de competência do Ministério Público e a vara competente é a vara das execuções criminais. Diz a jurisprudência, eu a separei até uma decisão para vocês verem, acerca da competência em relação à pena de multa, que a legitimidade é do Ministério Público para propor ação executiva da pena pecuniária, nos termos do artigo 164 da LEP, além do reconhecimento da ilegitimidade do Procurador da Fazenda do Estado. Observem ainda a diferença existente entre a prestação pecuniária, que é pena restritiva de direito, e a multa, que é uma das espécies de pena. Diz o artigo 52 que é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Essa disposição também consta da LEP no artigo 167. Encerramos nossa aula por aqui e até o nosso próximo encontro.